Eu quero repercutir nesse vídeo as falas dessa comerciante que foi assaltada e numa entrevista ao vivo, ela acabou desabafando e falando muitas coisas que eu tenho convicção. Isso deve representar, é difícil a gente falar, né, cravar, é quase impossível, mas eu tenho a impressão que isso reflete a maioria esmagadora do sentimento que o povo brasileiro tem em relação ao nosso país, aos nossos governantes, aquela sensação de injustiça que infelizmente, muitos brasileiros sentem, e eu também sinto, é uma coisa terrível, que a gente sempre sonha em viver num país onde a gente pelo menos sinta algum senso de justiça. Afinal de contas, né, a gente paga tantos impostos para manter todas as instituições de Estado e é frustrante a gente é uma questão de percepção, não adianta, né? E não tem como você manipular, como você maquiar. As pessoas sentem ou não sentem. Ou elas sentem confiança ou não sentem confiança. Mas eu acho que aqui no caso dessa comerciante, dessa cidadã brasileira, eu acho que ela conseguiu resumir bem o que muitas pessoas sentem. Vou dar aqui o play para vocês verem o que ela falou. Tão preocupado com a sociedade. Eu vi a hora o bandido sair primeiro do que eu. O advogado ainda saiu zombando da minha cara. A família dele todo estava aqui, ainda saiu rindo da minha cara. Então, o mais importante não é o que eu perdi, que eu vou trabalhar. A minha loja, ela tem seguro, eu vou ser ressarcida pelo prejuízo de ontem. Mas o mais vergonhoso é saber que a nossa justiça, ela não funciona. A nossa segurança tem policiais muito bons, mas os nossos governantes, a nossa governadora, o nosso prefeito, o nosso presidente, é uma negação. Isso é um desabafo que eu acredito que qualquer cidadão hoje gostaria de fazer diante de uma televisão. E é isso que eu digo. Fátima, você é uma vergonha para o nosso estado. Nosso prefeito é outra vergonha e nosso presidente é um bandido. Desculpa o desabafo. Pois é. Bom, pessoal, isso aqui realmente foi um desabafo, né? O legal foi também que o jornalista também deixou ela falar. Ele poderia muito bem ter tirado o microfone, então acho que isso aí já merece aplausos, parabéns para o jornalista por ter permitido que uma cidadã desabafasse, porque muitas vezes, quando o jornalista não concorda muito, ou até mesmo a emissora no ponto fala para ele, ó, tira o microfone, não deixa ela terminar de falar, mas no caso aqui, a Record deixou ela falar tudo. Então ela mora no estado governado pela esquerda e também criticou o nosso presidente também, que é um esquerdista, mas aí a questão não é só de ser um esquerdista, né? O comentário que ela faz, eu acho que é o que muitos brasileiros acabam sentindo, né? Porque a gente vê que o cara, né, no caso do Lula, ele foi condenado em primeira instância, aí ele recorreu, foi para a segunda instância, onde já é um colegiado, ele foi condenado de maneira unânime, aí ele recorreu, foi para a terceira instância, que também é um colegiado, e ele foi condenado de maneira unânime. Se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, o Lula foi condenado por 9 juízes de forma unânime, tá? Ou seja, as instâncias da justiça brasileira que analisam o mérito da causa falaram não, de fato, baseado nas provas, ele cometeu os crimes. Aí, quando o Lula recorreu e chegou até a última instância, e aí que eu vejo que muitos brasileiros ficam com essa sensação de injustiça, é que aí por uma questão formal, por uma questão de CEP, né, resumidamente, o processo do Lula foi anulado. E aí, pela idade dele, os crimes prescreveram, etc., enfim, acabou terminando em pizza. Então é claro que o cidadão comum vendo isso, quer dizer, pega um Lula, foi condenado em todas as instâncias que analisam o mérito de forma unânime, pô, estava preso. Aí a última instância, por uma questão de CEP, anula a condenação, consequentemente ele sai da cadeia, volta a ser ficha limpa, participa das eleições e vence as eleições. Então é lógico que isso passa uma sensação horrorosa para a sociedade. Mas não só, as críticas dela não ficaram apenas no presidente da República, do próprio ladrão que roubou ela. Ela é uma comerciante, né? Pelo que eu entendi, o cara roubou a loja dela, e ela falando que o próprio advogado do bandido, do ladrão, zombou da cara dela. Eles saíram juntos da delegacia, não sei se foi bem da delegacia, mas enfim, saiu assim, tranquilaço, feliz da vida. O cara que roubou a loja dela, né? Foi o que eu entendi. Então, assim, como que as nossas instituições de Estado querem que nós brasileiros, nós pagadores de impostos, a gente que mantém todo esse Estado, que a gente tenha uma percepção positiva? Porque o que ela falou é bem realidade. Não são poucas as vezes que a gente realmente ouve até policiais falando. Pô, prendi o cara uma semana depois ou no mesmo dia, no dia seguinte, o cara tava solto. Então a gente já tem os policiais que fazem bem o seu trabalho,
Estão sempre se arriscando, às vezes trocando tiro com bandidos e tal, e quando consegue prender, arriscando a sua vida, né? Às vezes o judiciário acaba soltando, sei lá, será que faz sentido soltar? Ainda mais se o cara trocou, por exemplo, tiros com o policial, né, afrontando a autoridade do policial, ou quando o próprio policial pega o fulano em flagrante, cometendo algum crime, né? Ele vai, prende, aí a justiça vai lá, por algum motivo solta. Mas será que isso é correto? Então é super compreensível o sentimento da população, esse sentimento de injustiça mesmo, né? Então você às vezes vê grandes corruptos, grandes bandidos, ladrões, até gente de facções sendo soltas. E às vezes lá aquele coitadinho mais humilde acaba sendo preso por coisinhas bobas e o bandido que é mais perigoso para a sociedade acaba sendo solto. Então é isso, por isso que eu digo, essa moça, o desabafo dessa moça, dessa cidadã brasileira, eu acho que realmente, eu acho que resume, acredito piamente, viu, mais da metade do sentimento da população brasileira, o que é realmente muito triste, pessoal. Bom, deixe seus comentários se concordam com a minha posição, se concordam com o desabafo dessa cidadã brasileira, deixem aí nos comentários. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para a gente sair da bolha. Verifiquem também se vocês continuam inscritos em todas as minhas redes e se as notificações estão também ativas em cada uma delas. E até o próximo vídeo.